Senhora Presidente, eu inicialmente quero destacar a excelência de todos os votos até agora proferidos, começando com o primoroso voto do eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e passando por todos os demais juízes da Corte, não é? Mesmo em relação aos que se opuseram à sua excelência. São todos votos densos e brilhantes, como esse que agora acabamos de ouvir, não é, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio. E justifica-se a preocupação desta Corte, pois o Supremo Tribunal Federal, está aqui a pronunciar-se sobre matéria extremamente sensível, muito delicada, na medida em que compreende questão do mais alto relevo constitucional, pois o que se coloca em destaque nesse julgamento é uma das mais expressivas liberdades fundamentais de que são titulares os cidadãos de uma república democrática. Embora longo o meu voto, eu procurarei resumir. Presidente. Fique à vontade, por favor. Os votos de Vossa Excelência são sempre grandes Não apreciaria, não gostaria de expor à Corte, digamos, a leitura de um voto assim. Mas, de qualquer maneira, eu procurarei resumi-lo em ordem a destacar os tópicos que me parecem mais relevantes. Inicialmente, eu rejeito a alegada inadmissibilidade de controle de constitucionalidade de atos de direito internacional público celebrados pelo nosso país, como o acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que instituiu entre nós o Estatuto Jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana. Reconheço, pois, a possibilidade de controle normativo abstrato pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade de tratados, de convenções ou atos de direito internacional público, como esse acordo bilateral Brasil-Santa Sé. A doutrina claramente se orienta nesse sentido. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exercício do denominado Treaty Making Power pelo Estado brasileiro, não obstante o polêmico artigo 46 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, está sujeito à observância das limitações jurídicas emergentes do texto constitucional. Aqui destaco em meu voto, para efeito de registro, digamos, o ensinamento desses eminentes autores, como o nosso colega, o eminente ministro Gilmar Mendes, e também aponto a existência de vários precedentes em casos nos quais o Supremo Tribunal Federal efetuou o controle concentrado de constitucionalidade de atos de direito internacional público. E destaco aqui um fragmento da exposição de motivos do eminente professor Celso Laffer, quando ministro das Relações Exteriores, em sua proposta de encaminhamento ao Congresso Nacional da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E aquele eminente professor entendeu importante enfatizar a necessária subordinação hierárquica dos atos internacionais à ordem normativa fundada na Constituição, destacando o seguinte, aspas, seja como for, a eventual aprovação integral da Convenção, mesmo sem qualquer reserva pelo Congresso Nacional, nunca poderia ser tomada como postergatória de normas constitucionais, já que no Brasil não se tem admitido que os tratados internacionais se sobreponham à Constituição. O que se tem debatido, isso sim, é a posição hierárquica dos tratados e convenções internacionais em face da Constituição. Ostentariam eles ou posição de supralegalidade ou até qualificar-se-iam como estatutos de índole constitucional, mas jamais instrumentos de caráter supraconstitucional. Portanto, senhora Presidente, sobre esse aspecto,
eu, então, rejeito a preliminar suscitada e reconheço, em consequência, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, neste caso, efetuar o controle abstrato de constitucionalidade do Acordo Brasil-Santa Sé, porque, não obstante o caráter bilateral desse ato normativo de direito internacional público, está ele sujeito, uma vez incorporado definitivamente que foi ao direito positivo interno do Brasil, à eficácia subordinante que se irradia das cláusulas inscritas na Constituição da República. A pretensão de inconstitucionalidade. O Acordo Brasil-Santa Sé, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, sofreu impugnação por iniciativa da senhora Procuradora-Geral da República em exercício. A douta Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação para que o Supremo Tribunal Federal, aspas, realize interpretação conforme a Constituição do artigo 33, caput, e parágrafos 1º e 2º da Lei 93, 94 e 96, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. 2, para que profira decisão de interpretação conforme a Constituição do artigo 11, parágrafo 1º do Acordo Bilateral Brasil-Santa Sé, para assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não confessional. Ou 3, caso se tenha por incabível o pedido formulado nesses itens anteriores, seja declarado inconstitucionalidade do trecho, aspas, católico e outras confissões religiosas, fecha aspas, trecho esse constante do artigo 11, parágrafo 1º do Acordo Brasil-Santa Sé acima referido. É interessante observar, acentuo eu, senhora presidente, apenas para efeito de mero registro histórico, que o Estado brasileiro celebrou até hoje, até este ano de 2017, 3 acordos diplomáticos com a Santa Sé. O primeiro deles, formalizado em 28 de outubro de 1862, durante o segundo reinado, sendo Romano Pontífice o Papa Pio IX, referente à troca de notas reversais entre o governo imperial do Brasil e o governo pontifício, a respeito do envio, organização e direção das missões apostólicas junto às tribos indígenas do Império do Brasil. O segundo acordo, concluído em 23 de outubro de 1989, no pontificado de João Paulo II, denominado Acordo Bilateral sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas Brasileiras. E, finalmente, o terceiro, pactuado no pontificado de Bento XVI, intitulado Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica do Brasil, que foi objeto de aprovação congressional, de ratificação presidencial e, posteriormente, de promulgação mediante edição do decreto número tal, em 2010. Sendo esse o contexto, senhora presidente, entendo necessário estabelecer algumas premissas que tenho por indispensáveis à formulação do meu voto nesta causa. Inicialmente, discuto a questão da liberdade humana e a intolerância, notadamente em matéria religiosa. Todos nós sabemos que regimes democráticos não convivem com práticas de intolerância, ou até mesmo com comportamentos de ódio, pois uma de suas características essenciais reside fundamentalmente no pluralismo de ideias e na diversidade de visões de mundo, em ordem a viabilizar, no contexto de uma dada formação social, uma comunidade inclusiva de cidadãos que se sintam livres e protegidos contra ações estatais que lhes restringam os direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção política ou filosófica. A intolerância, que traduz a antítese da ideia de respeito à alteridade, transgride de modo frontal valores básicos, como a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, que compõem, enquanto fundamentos estruturantes, que são a própria noção de Estado democrático de direito.
E o que se mostra irrecusável, presente essa configuração da ordem democrática, consiste no fato de que a observância desses padrões constitucionais, notadamente o veto absoluto a qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, representa fator essencial à preservação e consolidação de uma sociedade política aberta, de uma sociedade política plural. E nesse contexto, senhora presidente, emerge como significativo valor que dá expressão às prerrogativas político-jurídicas reconhecidas em favor do indivíduo, a liberdade de manifestação do pensamento, que se qualifica como um dos mais preciosos e poderosos privilégios dos cidadãos em uma república que se apresente estruturada em bases democráticas e regida, por isso mesmo, pelo princípio fundamental do pluralismo político. A liberdade religiosa qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática do regime democrático, pois a livre expressão de ideias, de pensamentos e de convicções em sede confessional não pode e não deve ser impedida pelo poder público, nem submetida a ilícitas intrusões ou interferências do Estado. Nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo em política ou em outras questões que envolvam temas de natureza filosófica, jurídica, social, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição à própria manifestação do pensamento. E isso porque o direito de pensar, de falar e de escrever livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental, representa o mais precioso privilégio dos cidadãos. Resulta claro que o tratamento constitucional dispensado, entre outras prerrogativas fundamentais da pessoa, a liberdade religiosa, deslegitima qualquer medida individual ou governamental, privada ou pública, de intolerância e de desrespeito ao princípio básico que consagra o pluralismo de ideias. Importante rememorar no ponto a afirmação de Bobbio, quando esse notável pensador italiano registra que a ideia de tolerância nasceu e se desenvolveu no terreno das controvérsias religiosas, diz ele, e que deu suporte, a partir do reconhecimento da liberdade religiosa, à formação dos estados não confessionais, dando origem, como natural consequência desse processo, ao surgimento do espírito laico, como aquele modo de pensar, salienta Bobbio, que confia o destino do regnum hominis, do reino dos homens, mais à razão crítica que aos impulsos da fé, assim forjando, com apoio no princípio da tolerância, o respeito pela consciência alheia, na medida em que o princípio da liberdade de religião significa, conclui Bobbio, não só o direito daqueles que professam uma religião, mas também o direito daqueles que não professam religião alguma. As ideias, ninguém o desconhece, podem ser fecundas, podem ser libertadoras, transformadoras ou até mesmo revolucionárias e subversivas, provocando mudanças, superando imobilismos e rompendo paradigmas até então estabelecidos nas formações sociais. Essa questão, digamos, agora se torna muito atual e cada vez mais presente no Estado contemporâneo, quando se tem em consideração que, no próximo dia 31 de outubro de 2017, estar-se-á comemorando o 5º centenário da Reforma Protestante, que começa precisamente com a oposição pelo monge agostiniano Martinho Lutero, por intermédio das suas 95 teses,
não é? Digamos, a determinadas práticas que ele considerava censuráveis no governo pontifício de Roma. E, sob esse aspecto, as ideias que deram origem a esse processo, o processo da reforma protestante, que para muitos não foi reforma, mas muito mais uma revolução, quer dizer, isso nos mostra o poder das ideias, portanto, que, sendo revolucionárias, provocam mudanças, superam imobilismos e rompem, sobretudo, paradigmas até então estabelecidos no meio social. É por isso que se impõe construir espaços de liberdade, em tudo compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, para que o pensamento, inclusive o pensamento religioso, não seja reprimido. E o que se mostra fundamental, para que as ideias possam florescer sem indevidas restrições em um ambiente de plena tolerância, que, longe de sufocar opiniões divergentes, legitime a instauração do dissenso e viabilize, pelo conteúdo argumentativo do discurso, fundado em convicções antagônicas, a concretização de valores essenciais à configuração do Estado democrático de direito. Vale dizer, o respeito ao pluralismo político e à tolerância. E relevante destacar, mostra-se, senhora presidente, considerado o valor incomparável da tolerância a proclamação aprovada em 1995 pela Conferência Geral da Unesco, intitulada Declaração de Princípios sobre a Tolerância, que a define como a harmonia na diferença e como sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, inclusive do pluralismo cultural, da democracia e do Estado de Direito, ao mesmo tempo em que adverte que praticar a tolerância não significa renunciar às próprias convicções, traduzindo, ao contrário, um dos efeitos virtuosos dessa atitude positiva em face de terceiros, o que estimulará naturalmente a aceitação e o respeito pela diversidade das pessoas e pela multiculturalidade dos povos, assim evitando que irrompam no seio das formações sociais a exclusão, a marginalização, a violência e a discriminação contra os grupos vulneráveis. Daí a essencialidade de propiciar-se a livre circulação de ideias, particularmente no plano das formulações de índole confessional. Eis que tal prerrogativa individual representa um signo inerente às formações democráticas que convivem com a diversidade. Vale dizer, que convivem com pensamentos antagônicos, que se contrapõem em permanente movimento dialético a padrões, a convicções e a opiniões que exprimem, em dado momento histórico-cultural, o mainstream, ou seja, a corrente dominante em determinada sociedade. Em uma palavra, o direito de dissentir, inclusive em matéria confessional, que constitui irradiação das liberdades do pensamento, não obstante a sua extração eminentemente constitucional, deslegitima-se, no entanto, quando a sua exteriorização atingir, lesionando-os, valores e bens jurídicos postos sob a imediata tutela da ordem constitucional, como sucede com o direito de terceiros à incolumidade de seu patrimônio moral. Vê-se, portanto, que o direito ao dissenso, ainda que se revele no plano sensível e delicado das convicções de caráter religioso, desde que não resvale abusivamente quanto ao seu exercício para o campo do direito penal, vindo a concretizar, em virtude de conduta desviante, qualquer dos delitos contra a honra,
por exemplo, encontra suporte legitimador em nosso ordenamento jurídico, mesmo que de sua prática possam resultar posições, opiniões ou ideias que não reflitam o pensamento eventualmente prevalecente em dado meio social, ou que até mesmo hostilizem severamente, por efeito de seu conteúdo argumentativo, a corrente majoritária de pensamento em determinada coletividade. Memoráveis, sob tal aspecto, as palavras do Justice Oliver Wendell Holmes Jr., que foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no caso United States versus Rosica Schwimmer, proferidas em 1929, em um notável e histórico voto vencido, hoje, no entanto, qualificado pela doutrina como um powerful dissenting opinion, então inteiramente acompanhado, esse voto vencido, pelo juiz Louis Brandeis, nas quais Holmes deixou positivado um dictum imorredouro, fundado na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, que reproduzo em livre tradução. Diz ele, aspas, mas se há algum princípio da Constituição que deva ser imperiosamente observado, mais do que qualquer outro, é o princípio que consagra a liberdade de expressão do pensamento, mas não a liberdade do pensamento apenas em favor daqueles que concordam conosco, mas sim a liberdade do pensamento que nós próprios odiamos e repudiamos. Fecha aspas. Trata-se, senhora presidente, de um fragmento histórico e retoricamente poderoso que bem define o sentido verdadeiro da proteção constitucional à liberdade de manifestação do pensamento. Garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas igualmente e sobretudo proteger o direito dos que sustentam ideias que até mesmo podemos odiar, abominar ou repudiar. O pluralismo político, portanto, que legitima a livre circulação de ideias e que, por isso mesmo, estimula a prática da tolerância, exprime, por tal razão, um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, e é o que expressamente proclama, em seu artigo 1º, inciso 5º, a própria Constituição da República. E é importante assinalar, neste ponto, as reflexões que um notável pensador judeu, Baruch de Spinoza, um judeu sefardita de origem ibérica, expôs em seu tratado teológico político, segundo um dos seus críticos, aspas, um livro forjado no inferno, fecha aspas, que constitui, no entanto, a despeito das inúmeras objeções contra ele feitas, um dos textos filosóficos mais relevantes e influentes na história do pensamento ocidental, a ponto de a comunidade hebraica de Amsterdã, horrorizada, a vê-lo anatematizado, impondo-lhe o herem, ou herem, não é? Foi heremizado, portanto, é o equivalente judaico da excomunhão católica. Spinoza, cuja vida foi inteiramente dedicada no plano filosófico ao exame da questão fundamental da liberdade humana, jamais se despojou de seu espírito crítico, havendo sido punido pela sinagoga portuguesa de Amsterdã, como salientado, com a sanção do herem, vale dizer, com a exclusão da comunidade hebraica daquela cidade, por razões que claramente se apoiavam em um lamentável juízo de intolerância que considerou heréticos tanto o pensamento antagônico quanto as lições desse filósofo holandês, que assinalava em suas reflexões teóricas que a narrativa contida na Bíblia deveria expor-se, como qualquer outro livro, à crítica histórica, pelo fato, segundo ele, de a Bíblia construir, aspas, uma obra metafórico-alegórica que não pede leitura racional, fecha aspas. E tudo isso porque Spinoza, cujo pensamento filosófico exaltava na liberdade individual, especialmente em matéria religiosa, procedeu nessa única obra publicada em vida
à defesa incondicional da liberdade de expressão, o que levou estudiosos de suas ideias a reconhecer em seu tratado teológico-político que esse livro consubstanciava verdadeiramente, aspas, um elogio da tolerância e uma apologia da democracia, fecha aspas. Na visão de Spinoza, tornava-se claro que assuntos de teologia e questões de Estado revelavam-se matérias que não deveriam confundir-se, pois tinha ele por incontestável que nem a teologia deveria subordinar-se à razão de Estado, nem esta, a razão de Estado, ao pensamento teológico, mesmo porque as convicções no domínio religioso pertencem exclusivamente ao plano da razão individual e ao foro íntimo de cada ser humano, que é o ser humano, no âmbito da religião, a suprema autoridade. A necessária delimitação, portanto, entre a esfera religiosa, que concerne ao espírito, e o domínio secular, que é regido pelo Estado, constitui fator por excelência da liberdade humana, pois, como diz Spinoza, nessa obra escrita em pleno século XVII, aspas, o verdadeiro fim do Estado é a liberdade, fecha aspas. Inquestionável, a meu juízo, senhora presidente, que o Estado, quando busca impor o predomínio de uma dada religião, ou quando pretende restringir os direitos de quem professa ou deixa de professar determinada fé religiosa, instituindo medidas de repressão ou de discriminação contra aqueles que exercem as prerrogativas inerentes à liberdade religiosa, revela o Estado, em toda a sua onipotência, a face intolerante que as modernas constituições de Estados democráticos repudiam, certamente atentas a uma advertência que, atravessando os séculos e apoiada no pensamento filosófico de Spinoza, que põe ênfase na questão da liberdade humana e que exalta a virtude da tolerância, reconhece os perigos resultantes do extravasamento pela teologia dos limites que a circunscrevem, projetando-a sobre domínios a ela estranhos, com o propósito de controle das instituições seculares e, por consequência, de subjugação do espírito que anima e que alimenta o direito inalienável de ser essencialmente livre. Quanto à questão da confessionalidade, senhora presidente, sabemos todos que o advento da proclamação da República importou em ruptura de antiga tradição que, oriunda de nosso passado colonial, prevaleceu no Brasil desde o seu descobrimento até a instauração da nova ordem política em 15 de novembro de 1889, e que consagrava entre nós o catolicismo como religião oficial, primeiramente do Estado monárquico português e depois, e por extensão, de suas possessões coloniais ultramarinas e depois do Estado monárquico brasileiro. Essa situação prolongou-se, como disse, durante o período colonial, como se vê da legislação reinol e, sobretudo, das ordenações do reino, das 3 ordenações do reino, das ordenações afonsinas, de 1446, das ordenações manuelinas de 1521 e, finalmente, das ordenações filipinas de 1603, subsistindo na fase da dominação espanhola entre 1580 e 1640 e projetando-se até a instituição do Brasil como Reino Unido ou de Portugal e Algarves, em 1815. Com a independência nacional, o Brasil manteve a sua condição de Estado confessional, pois a Carta Política de 25 de março de 1824 proclamava em seu artigo 5º que, aspas, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império,
Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo, estabelecendo ainda que, aspas, ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a religião do Estado. Com a República, no entanto, como todos sabemos, sobreveio a ruptura preconizada pelos positivistas, cujo suporte legitimador apoiou-se no famoso, no conhecido Decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890, editado pelo governo provisório da República, que aprovou o projeto elaborado por Rui Barbosa e também por um ilustre político gaúcho, Demétrio Nunes Ribeiro, que foi o nosso primeiro ministro da Agricultura na fase republicana de nossa história. E, em decorrência desse ato, operou-se uma rígida, formal e orgânica separação entre a Igreja e Estado, afastando da jovem República Brasileira a nota de confessionalidade que caracterizara até então o Estado no Brasil, que passou a ostentar o perfil de Estado verdadeiramente laico, como se pode ver, por exemplo, de outro decreto do governo provisório da República, o decreto 181, de 24 de janeiro de 1890, cujo texto veio a reconhecer como juridicamente válido, de forma absolutamente inovadora, apenas o casamento civil e não mais o casamento religioso. Vê-se que é na República que se situa o marco histórico temporal consagrador do princípio básico da laicidade estatal, de cuja incidência derivam, pelo menos, tal como destacou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso em seu primorosíssimo voto, 3 consequências de fundamental importância. A separação orgânica entre Igreja e Estado, a propiciar uma nítida linha divisória entre a esfera secular ou temporal, de um lado, e o domínio espiritual, de outro. B, a neutralidade axiológica do Estado em matéria confessional, a significar que o poder público não tem preferência, mas também não tem aversão a qualquer denominação religiosa. E C, o respeito incondicional à liberdade religiosa, cuja prática não pode sofrer interferência do aparelho de Estado, seja para favorecer aquele que a exerce, ou seja para favorecer aquele que a exerce, ou aquele que opta por não professar religião alguma, seja ainda para prejudicá-los. Ninguém desconhece que o caráter confessional do Estado monárquico brasileiro, com todos os seus consectários de ordem institucional, como o direito de padroado, o beneplácito régio e o recurso à coroa, culminaria, esse caráter confessional do Estado monárquico brasileiro, culminaria por tornar inevitáveis os conflitos que surgiram entre a Igreja Católica Romana e o trono imperial brasileiro, como sucedeu, sabemos todos, no contexto da conhecida questão religiosa ou questão episcopo-maçônica. Sem se falar, como relembra o saudoso professor mineiro João Camilo de Oliveira Torres, da supressão do noviciado nas ordens religiosas e das tentativas cismáticas e das propostas regalistas do poderosíssimo padre Diogo Antônio Feijó, né, que foi não só ministro da Justiça, mas regente uno, né, durante esse período, que sustentava a legitimidade da interferência do poder civil em assuntos eclesiásticos, tanto que tal comportamento político deu origem, no período regencial, notadamente entre 1831 e 1834, à denominada crise da questão, não religiosa, mas da questão clerical, que consistiu na proposta feita por Feijó, que ele próprio era um sacerdote católico e filho sacrílego, filho de outro sacerdote católico, e estou usando a expressão filho sacrílego, tal como definida pelas ordenações filipinas, quando
cuidava da distinção entre filhos legítimos e ilegítimos, e os ilegítimos, filhos naturais, filhos adulterinos e filhos sacrílegos. Pois bem, Feijó propôs a abolição do celibato sacerdotal, isso durante o período de fastígio do seu poder político, inicialmente como ministro da Justiça da regência trina permanente e depois como regente uno. Na base desses conflitos estava a tentativa de submeter ao poder secular do Estado o exercício dos direitos eclesiásticos titularizados pela Igreja Romana. Esse fato vem corroborado, inclusive, em cartas particulares dirigidas por bispos diocesanos ao imperador Dom Pedro II, nas quais são relatadas, aspas, ingerências descabidas de autoridades civis na vida eclesiástica, fecha aspas, sempre com o objetivo de subordinar a Igreja ao Estado, tanto que houve tentativas, como aquela empreendida pelo notável Bernardo Pereira de Vasconcelos, um grande político, não é, de Minas, não é, como aquela iniciativa empreendida por Bernardo Pereira de Vasconcelos, aspas, em seus dias veementes de líder oposicionista no primeiro reinado, fecha aspas, de instituir no Estado monárquico brasileiro uma igreja estruturada segundo as concepções regalistas de poder, numa clara demonstração de nacionalismo religioso. Essa expressão, que eu coloco entre aspas, é do professor João Camilo de Oliveira Torres, na sua primorosa obra A Democracia Coroada, em que ele analisa a Carta Política do Império do Brasil. Esse quadro histórico revela-nos, portanto, a alta inconveniência de adotar-se determinada religião como sendo a religião de um particular Estado nacional. É que a confessionalidade do Estado acaba por suprimir a independência necessária de que deve gozar a Igreja. Não só a Igreja Católica, qualquer igreja, não é? Qualquer que seja a denominação religiosa, não é? Que essa igreja represente. É interessante um dado aqui histórico. Quando Campos Salles, em sua condição de presidente eleito do Brasil, visitou a Santa Sé em agosto de 1898, manteve um encontro formal com o Papa Leão XIII, que já se aproximava do fim do seu pontificado. Papa Leão XIII, autor da conhecida encíclica De Rerum Novarum, não é? Conforme relata Tobias Monteiro, numa obra que foi editada pela editora da Universidade de São Paulo, denominado O Presidente Campos Salles na Europa, conforme relata Tobias Monteiro, o romano pontífice, Leão XIII, dirigindo-se a Campos Salles, então presidente eleito, tomaria posse em novembro daquele ano, aspas, encareceu. Este é o relato feito por Tobias Monteiro. O pontífice romano, dirigindo-se a Campos Salles, aspas, encareceu as vantagens conquistadas pela Igreja Católica entre nós, exatamente a partir da ruptura, da separação entre Igreja e Estado, e do abandono da nota de confessionalidade que sempre prevalecera, inclusive durante o regime monárquico. Isso, então diz ele, encareceu as vantagens conquistadas pela Igreja Católica entre nós depois da proclamação da República. Portanto, as vantagens conquistadas após a separação entre a Igreja e Estado. Em uma clara, digo eu, e diplomática referência ao grave conflito que irrompera havia pouco mais de um quarto de século entre o Império do Brasil e a Igreja Católica Apostólica Romana. Torna-se importante reconhecer, bem por isso, a essencial necessidade de se estabelecerem espaços de independente atuação, sem recíprocas interferências entre Igreja e Estado, criando-se o que Jefferson, já presidente dos Estados Unidos da América, em carta dirigida à congregação da Igreja Batista em Danbury, no estado de Connecticut, em 1º de janeiro de 1802, denominara a wall of separation between church and state,
vale dizer, um muro de separação entre a Igreja e o Estado, demonstrando a nítida percepção de que a separação formal e efetiva entre Igreja e Estado constitui pressuposto necessário à realização de um duplo e fundamental objetivo. De um lado, impedir que o poder do Estado venha a interferir no direito ao livre exercício dos cultos religiosos, quaisquer que sejam, transgredindo desse modo a prática da liberdade religiosa. E de outro, obstar que grupos religiosos, inclusive facções fundamentalistas, intervindo no desempenho das funções governamentais, venham a apropriar-se do aparelho estatal, submetendo-o aos desígnios de uma dada confissão religiosa. Quando os fundadores da República no Brasil conceberam essa nova forma de governo, preocuparam-se desde logo ao viabilizarem as novas conquistas e avanços em implementar a separação institucional entre Igreja e Estado, Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, que se consolidou em momento posterior com a promulgação da Constituição Republicana de 1891, que veio a consagrar de maneira bastante expressiva o princípio da laicidade estatal. Cabe advertir, no entanto, que a fórmula constitucional da laicidade do Estado não significa que o Estado republicano brasileiro tornou-se um Estado ateu, nem sequer um Estado anticlerical, valendo rememorar, no ponto, uma vez mais, a correta observação do saudoso professor mineiro João Camilo de Oliveira Torres, para quem, aspas, a Constituição Republicana de 1891 escapou de ser nitidamente anticlerical para ser apenas laica. Não se combatia frontalmente a religião. Fecha aspas. Na realidade, esse mesmo autor reconhece como um dos efeitos positivos resultantes da separação formal entre a Igreja e o Estado a emancipação da instituição religiosa, de qualquer instituição religiosa, em face do poder público, pois, dizia ele, se a Igreja foi despojada de tudo, ficou ao mesmo tempo livre dos empecilhos que a dependência do poder temporal acarreta. Essa rígida separação existente sob a Constituição de 1891, que determinava em seu artigo 72, parágrafo 6º, fosse leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos, sofreu significativo abrandamento, essa separação que era até então rígida, e motivado, todos sabemos, por pressão da Igreja Católica, que obteve uma solução de compromisso, consubstanciada em verdadeira fórmula transacional, acolhida e formalmente positivada pela Constituição Republicana de 1934, que, entre as várias aproximações estabelecidas entre Igreja e Estado, contemplou, em seu artigo 153, a possibilidade do ensino religioso de frequência facultativa, ministrado segundo os princípios da confissão religiosa do aluno nas escolas públicas primárias, secundárias, normais e profissionais. Tanto que também conferiu eficácia jurídico-civil ao casamento religioso, perante ministro de qualquer confissão religiosa. Daí a observação feita pelo sacerdote, pelo padre católico e professor José Scampini, quando se estende, a propósito da liberdade religiosa nas diversas constituições brasileiras, a propósito das relações entre o Estado e a Igreja, sob a égide desta fórmula transacional consagrada pela Constituição Republicana de 1934. Diz ele: durante o Império, a religião católica foi a religião do Estado. Com o advento do regime republicano, houve a completa separação dos dois poderes. Decretou-se desta forma a laicidade do Estado,
sob a influência, diz ele, da maçonaria, mas, o que é inegável, das ideias republicanas da época. Proclamava-se, então, a completa separação da Igreja e do Estado. Entre os dois poderes não haveria, de agora em diante, relações de dependência ou de aliança. A segunda Constituição Republicana de 34 mantém integralmente esses dispositivos. No entanto, diz ele, os deputados católicos insistiam nos vários debates, afirmando que não se tratava de pleitear, com esta aproximação, o reconhecimento da Igreja Católica como igreja oficial ou igreja do Estado brasileiro. Pediam eles a completa separação e independência da Igreja e do Estado, a igualdade jurídica de todas as igrejas e cultos e a colaboração de todos os credos nos serviços públicos. Em particular, pugnavam pela reivindicação desses princípios, a ministração do ensino religioso nas escolas, a assistência religiosa nos hospitais, nas penitenciárias e às classes armadas, em identidade, porém, de condições para todos e para todas as religiões, independentemente de seus credos. Tratando-se do ensino religioso nas escolas públicas, observo eu, essa possibilidade, com alterações pontuais, foi mantida pela Carta Política de 37, cujo artigo 133, no entanto, não fazia referência à confissão religiosa, à preferência confessional do aluno, como o fizera a Constituição de 34. Pela Constituição de 34, o ensino religioso tinha conteúdo confessional e era ministrado, dizia a Constituição de 34, segundo a preferência religiosa do aluno, e se este fosse incapaz, segundo a preferência confessional de seu representante legal. A Constituição de 46 fez menção à preferência confessional do aluno, no seu artigo 168, inciso 5º. Pela Carta de 67, que já não fez mais alusão aos princípios da confissão religiosa do aluno, pela Carta de 69, vale dizer, pela Carta autocrática imposta pelo triunvirato militar e travestida, envergonhada de si própria, sob a forma de emenda constitucional número 1, de 69, não é também com a mesma redação da Carta de 67, sem referência alguma à preferência de ordem confessional do aluno. E, finalmente, pela Constituição de 88, cujo artigo 210, parágrafo 1º, assim dispõe, aspas, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. É interessante destacar senhora presidente, o seguinte, se bem que eu vou falar sobre isso daqui mais à frente, mas exatamente. Então, a vigente Constituição dispõe que, aspas, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, fecha aspas. A Constituição de 34, por sua vez, no artigo 153, tinha o seguinte conteúdo, aspas, o ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria, etc. e tal. Essa regra foi reproduzida basicamente com o mesmo conteúdo pela Constituição de 46, que enfim, conferia a nota da confessionalidade ao ensino religioso.
mas completamente essas regras completamente diversas daquela que hoje prevalece entre nós. A solução de consenso que prevaleceu em 34, portanto, ainda subsiste, de certo modo, sob a égide dessa Constituição republicana, que, embora mantendo, como se impõe, a separação formal entre Igreja e Estado, não se revela, contudo, anticlerical, nem hostil a qualquer denominação religiosa, pois consagra a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, garante o livre exercício dos cultos religiosos, assegura a proteção aos locais de culto e às práticas litúrgicas. Esse respeito imposto pela Constituição às práticas litúrgicas é uma inovação importante desta vigente Constituição. Não é? E se estivesse em vigor em 1949, quando o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, decide um mandado de segurança impetrado pelo bispo de Maura, em nome da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que foi, na verdade, foi um grupo que se separou da Igreja Católica Romana, certamente o Supremo teria proferido outra decisão. Por quê? Porque houve uma intervenção brutal, inconstitucional, ilegítima, frontal, direta, do Estado, representado por uma ordem do então presidente da República, o Marechal Dutra, não é? Nas práticas litúrgicas da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Hoje, isso não aconteceria mais. Não aconteceria porque a Constituição é clara ao estabelecer no artigo 5º, inciso 6º, a garantia constitucional em favor das práticas litúrgicas de qualquer denominação religiosa. Mas também a nossa ordem constitucional estabelece que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, impede que aquele que alega objeção ou escusa de consciência sofra a privação de sua cidadania, desde que desempenhe prestação civil alternativa, concede imunidade tributária aos templos de qualquer culto, assim neutralizando eventual tentativa do poder público de valer-se, mediante manipulação de sua competência impositiva, de medidas que possam implicar censura fiscal lesiva à liberdade religiosa. Permite a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva e atribui eficácia jurídico-civil ao casamento religioso. O saudoso ministro Hahnemann Guimarães, ao proferir voto vencido nesta Suprema Corte, em 17 de novembro de 1949, no julgamento do mandado de segurança que aludi, o mandado de segurança 1114 do Distrito Federal, de que foi relator o ministro Lafayette de Andrada, no qual se discutiu a legitimidade constitucional da intervenção do presidente da República nas práticas litúrgicas da cismática Igreja Católica Apostólica Brasileira, após repudiar, nesse voto vencido, lamentavelmente vencido no plenário desta Corte Suprema, após repudiar a possibilidade de ingerência da autoridade civil na esfera de celebração religiosa de determinada organização confessional, impondo-lhe indevidas restrições quanto à utilização de vestimentas, de vestes talares, de manifestações externas, inclusive em tema de procissões e também de celebrações rituais, deixou consignadas em seu magistral pronunciamento minoritário. Nós sabemos como são fecundos os votos vencidos, não é mesmo, ministro Marco Aurélio? São fecundos os votos vencidos, mas deixou consignadas em seu magistral pronunciamento algumas advertências que cumpre não ignorar. Disse então o saudoso ministro Hahnemann Guimarães, que era professor de direito romano
na Universidade do Brasil, na antiga capital federal. Aspas. Parece-me que o poder civil, o poder temporal, infringiu frontalmente o princípio básico de toda a política republicana, que é a liberdade de crença, da qual decorreu como consequência lógica e necessária a separação da Igreja e do Estado. Reclamada essa separação pela liberdade de crença, dela resultou necessariamente a liberdade de exercício de culto. Devemos esses grandes princípios à obra benemérita de Demétrio Ribeiro. Na verdade, Demétrio Ribeiro e Rui Barbosa foram os coautores do projeto que resultou naquele conhecido decreto que estabeleceu a separação entre Igreja e Estado, de cujo projeto surgiu em 7 de janeiro de 1890 o sempre memorável ato que separou no Brasil a Igreja do Estado. E é de salientar, diz ele, que a situação da Igreja Católica Apostólica Romana, separada do Estado, por determinação do governo republicano, tornou-se muito melhor. Cresceu ela, ganhou prestígio, graças à emancipação do regalismo que a subjugava durante o Império. Foi durante o Império, relembra ele, que se proibiu a entrada de noviços nas ordens religiosas. Foi durante o Império que se verificou a luta entre maçons e católicos, de que resultou a deplorável prisão dos bispos Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda, e Dom Antônio Macedo Costa, bispo de Belém do Pará. Foi durante o Império que prevaleceu a legislação de mão morta. Com a República, o prestígio da Igreja cresceu. E continua fazendo observações, mas diz o seguinte, concluindo: proíbe a Constituição que o poder temporal embarace o exercício de qualquer culto religioso. É este princípio fundamental da política republicana, este princípio da liberdade de crença, que reclama a separação da Igreja e do Estado e que importa necessariamente na liberdade do exercício de culto. Neste episódio, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, preocupado com o cisma ocorrido na Igreja Católica, não é, com a criação da Igreja Católica Apostólica Brasileira, dirigiu uma representação ao presidente da República, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que ouviu, então, o seu consultor-geral da República a respeito da questão, o professor Haroldo Valadão. Era ele, então, o consultor-geral da República, em 1949. E o professor Haroldo Valadão produz um parecer que foi aprovado por ato presidencial, que lhe deu, portanto, força normativa e legitimando a possibilidade de intervenção do poder civil na esfera daquela dada organização religiosa, proibindo que ela se utilizasse de vestimentas, vestes talares ou de expressões rituais em suas práticas litúrgicas que pudessem confundir o fiel com a Igreja Católica Romana. Em virtude disso, foi impetrado o mandado de segurança pelo bispo dissidente. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, de que foi relator o saudoso ministro Lafayette de Andrada, denegou o mandado de segurança, mas ficou registrado na memória histórica dos grandes julgamentos dessa Corte Suprema, o voto vencido do saudoso ministro e professor Hahnemann Guimarães. A laicidade do Estado, portanto, enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, não só reconhece a todos a liberdade de religião, como assegura a absoluta igualdade dos cidadãos em matéria de crença, garantindo ainda às pessoas plena liberdade de consciência e de culto. O conteúdo material da liberdade religiosa, que se qualifica como direito fundamental do indivíduo, compreende, na abrangência de seu significado, entre outras prerrogativas essenciais, a liberdade de crença, que traduz uma das projeções da liberdade de consciência, a liberdade de culto,
a liberdade de organização religiosa, a liberdade de fazer proselitismo, a liberdade de não aderir a religião alguma, a liberdade de alterar suas preferências confessionais, a liberdade de não sofrer qualquer restrição de ordem jurídica em virtude de suas convicções religiosas e a liberdade de ver-se respeitado em sua esfera de autonomia pessoal pelo poder público quanto às opções religiosas que fizer. Valores esses que representam elementos necessários à própria configuração da ideia de democracia, cuja noção se alimenta continuamente do respeito ao pluralismo. É importante registrar que a liberdade religiosa pode e deve ser examinada sob dupla perspectiva. Aquela que destaca, de um lado, o conteúdo positivo dessa fundamental prerrogativa de ordem jurídico-constitucional e aquela que acentua, de outro lado, o seu conteúdo negativo. A liberdade de consciência, de religião e de culto compreende o direito de ter, de não ter e de deixar de ter religião, de escolher livremente, de mudar ou de abandonar a própria crença religiosa, de praticar ou não praticar os atos do culto, particular ou público, próprios da religião professada, de professar a própria crença religiosa, procurar para ela novos crentes, exprimir e divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio o seu pensamento em matéria religiosa, de informar e de informar-se sobre religião, aprender e ensinar religião, reunir-se, manifestar-se e associar-se com outros de acordo com as próprias convicções em matéria religiosa, agir ou não agir em conformidade com as normas da religião professada, no respeito pelos direitos humanos e pela lei, escolher para os filhos os nomes próprios da onomástica religiosa da religião professada, produzir obras científicas, literárias e artísticas em matéria de religião. Esse é o conteúdo positivo. E o conteúdo negativo? Ninguém pode ser obrigado a professar uma crença religiosa, a praticar ou a assistir atos de culto, a receber assistência religiosa ou propaganda em matéria religiosa. Ninguém pode ser coagido a fazer parte, a permanecer ou a sair de associação religiosa, igreja ou comunidade religiosa, sem prejuízo das respectivas normas sobre a filiação e a exclusão de membros. Ninguém pode ser perguntado, indagado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para a recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder. Lembra-me, não é? Quando o promotor de justiça em São Paulo, não é, recebia os autos do inquérito policial quando da folha de qualificação constava a pergunta invariável: qual a religião professada pelo indiciado? Ora, ninguém é obrigado a indicar a sua religião ou a sua preferência de ordem confessional. E admite-se que somente o faça quando se cuidar do recolhimento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. E nem ser prejudicado por se recusar a responder. E ninguém pode, no contexto do chamado conteúdo negativo da liberdade religiosa, ser obrigado a prestar juramento religioso. Tanto que a legislação processual, seja ela civil ou penal no Brasil, não estabelece juramento algum, mas apenas o compromisso de dizer a verdade, então somente a verdade. Nesse contexto, impõe-se como elemento viabilizador da liberdade religiosa, como foi destacado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a separação institucional entre Estado e Igreja, a significar, portanto, que no Estado laico, como o Estado brasileiro, haverá sempre uma clara e precisa demarcação de domínios próprios, de atuação e de incidência do poder civil ou do poder secular e do poder religioso ou poder espiritual, de tal modo que a escolha ou não de uma fé religiosa revele-se questão de ordem estritamente privada, vedada no ponto qualquer interferência estatal,
proibido ainda ao Estado o exercício de sua atividade com apoio em princípios teológicos ou em razões de ordem confessional ou ainda em artigos de fé, sendo irrelevante em face da exigência constitucional de laicidade do Estado, que se trate de dogmas consagrados por determinada religião considerada hegemônica no meio social, sob pena de concepções de certa denominação religiosa transformarem-se inconstitucionalmente em critério definidor das decisões estatais e da formulação e execução de políticas governamentais. O fato irrecusável é que, nesta república laica, fundada em bases democráticas, o direito não se submete à religião e as autoridades seculares incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, em ordem a não fazer repercutir sobre o processo de poder, quando no exercício de suas funções, qualquer que seja o domínio de sua incidência, poder legislativo, poder judiciário ou poder executivo, as suas próprias convicções religiosas. E aqui, senhora presidente, eu destaco o preciso magistério do eminente professor, advogado e antigo membro do Ministério Público Federal, professor Daniel Sarmento, quando desenvolve, não é, de modo substancioso o seu pensamento em torno da liberdade de religião, do princípio da laicidade do Estado, da absoluta neutralidade que se deve estabelecer em relação às diversas concepções religiosas. Mas ele, em determinada passagem, em determinado fragmento desse parecer, diz o seguinte: a laicidade do Estado não se esgota na vedação de adoção explícita pelo governo de determinada religião, nem tampouco na proibição de apoio ou privilégio público a qualquer confissão religiosa. A laicidade do Estado vai além e envolve a pretensão republicana de delimitar espaços próprios e inconfundíveis para o poder político e para a fé. No Estado laico, a fé é questão essencialmente privada. Já o poder político exercido pelo Estado na esfera pública deve basear-se em razões igualmente públicas, ou seja, em razões cuja possibilidade de aceitação pelo público em geral independa de convicções religiosas ou metafísicas particulares. A laicidade do Estado não se compadece com o exercício da autoridade pública com fundamento em dogmas de fé, ainda que professados pela religião majoritária, pois ela impõe aos poderes estatais uma postura de imparcialidade, de equidistância em relação às diferentes crenças religiosas, cosmovisões e concepções morais que lhes são subjacentes. Como expressou a Corte Constitucional Alemã na decisão em que considerou inconstitucional a colocação de crucifixos em salas de aula de escolas públicas, aspas, um Estado no qual membros de várias ou até conflituosas convicções religiosas ou ideológicas devam viver juntos, só pode garantir a coexistência pacífica se se mantiver neutro em matéria de crença religiosa. A força numérica ou importância social da comunidade religiosa não tem qualquer relevância, concluiu o Tribunal Constitucional Federal Alemão nesse julgamento. Fecha aspas. E ele conclui: o princípio majoritário não é outra coisa senão a transplantação para o cenário político e institucional da ideia de intrínseca igualdade entre os indivíduos. Em matéria confessional, portanto, senhora presidente, o Estado brasileiro há de manter-se em posição de estrita neutralidade axiológica, em ordem a preservar, em favor dos cidadãos, a integridade do seu direito fundamental à liberdade religiosa.
Isso significa, portanto, que o Estado laico não tem nem pode ter preferências de ordem confessional e não pode, portanto, interferir na esfera das escolhas religiosas. O Estado, cabe insistir, não tem nem pode ter interesses confessionais. Ao Estado é indiferente o conteúdo das ideias religiosas que eventualmente venham a circular e a ser pregadas por qualquer grupo confessional, mesmo porque não é lícito ao poder público interditá-las ou censurá-las, sem incorrer, caso assim venha a agir, em inaceitável interferência em domínio naturalmente estranho às atividades estatais. É por isso que por essa razão que cabe destacar a relevantíssima circunstância que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, torna-se imperioso reconhecer que temas de caráter teológico ou concepções de índole filosófica que busquem atribuir densidade teórica a ideias propagadas pelos seguidores de qualquer fé religiosa estão necessariamente fora do alcance do poder civil, fora do alcance do poder secular, fora do alcance do poder censório do Estado, sob pena de gravíssima frustração e até mesmo aniquilação da liberdade constitucional de crença e de disseminação, sempre legítima, das mensagens inerentes às doutrinas confessionais em geral. Relembro, no ponto que disse logo no início deste voto, a separação constitucional entre Estado e Igreja, além de impedir que o poder público tenha preferência ou guarde hostilidade em relação a qualquer denominação religiosa, objetiva resguardar duas posições que se revestem de absoluta importância. A primeira, assegurar aos cidadãos a liberdade religiosa e a prática de seu exercício. E segundo, obstar que grupos fundamentalistas se apropriem do aparelho de Estado para, com apoio em convicções ou em razões de ordem confessional, impor aos demais cidadãos a observância de princípios teológicos e de diretrizes religiosas. Daí porque esta Corte não pode resolver qualquer controvérsia, como a que ora se examina, sob uma perspectiva de índole confessional, tal como acertadamente assinalou o eminente ministro relator desta causa, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. O único critério a ser utilizado na solução da controvérsia em exame é aquele que se fundamenta no texto da própria Constituição da República, no texto da Constituição e das leis da República, e que se revela informado por razões de ordem eminentemente social e de natureza pública. Note-se que este Supremo Tribunal Federal deve sustentar o seu julgamento em razões de caráter não religioso, em razões eminentemente não religiosas, considerada a realidade de que o Estado brasileiro, fundado no pluralismo de ideias e apoiado em bases democráticas, qualifica-se como uma república essencialmente laica e não confessional, para que não se repita, uma vez mais, o gravíssimo erro histórico em que incidiu em 1633, em Roma, o Tribunal do Santo Ofício, que surge no contexto do Concílio de Trento, no contexto da chamada Contra-Reforma Católica. Julgamento do Santo Ofício que constrangeu Galileu Galilei, não é? Sua frase célebre, depois de ser constrangido a abjurar as suas convicções científicas de que o que prevalecia deveria ser o sistema heliocêntrico e não o sistema geocêntrico, e foi submetido a processo perante a Santa Inquisição, e apenas, se não houvesse repudiado suas ideias, teria sido certamente condenado e sofrido suplícios atrozes. No entanto, ele repudia suas ideias científicas e, quando sai da grande sala onde se reunia o Tribunal do Santo Ofício, fala a célebre frase, e por se move, e, no entanto, a terra, se move. Ou seja, não é? Ele apenas abjurou as suas ideias científicas para preservar a sua própria vida. Mas, na verdade, há tanto
foi levado ao Tribunal do Santo Ofício a partir de uma interpretação estritamente literal da Bíblia, não é? Senhora Presidente, eu já estou concluindo o meu voto e digo que o ensino religioso nas escolas públicas não pode nem deve ser confessional ou interconfessional, pois a não confessionalidade do ensino público, do ensino religioso na escola pública, traduz consequência necessária do postulado inscrito em nossa vigente Constituição da laicidade do Estado republicano brasileiro. Pontes de Miranda, ao comentar a Constituição de 34, foi a primeira vez que ele comentou um texto constitucional brasileiro, não obstante a possibilidade nela autorizada de ministração do ensino religioso em conformidade com os princípios da confissão religiosa do aluno, observava, contudo, que, aspas, a escola leiga constitui medida de neutralidade do Estado, fecha aspas. Na verdade, a não confessionalidade do ensino religioso na escola pública traduz, sob perspectiva constitucional, fator obstativo da ministração de aulas em conformidade com princípios doutrinários de uma ou de algumas instituições religiosas, assim como proíbe que a escola pública atue como aparelho ideológico ou agente fomentador de determinada confissão religiosa, pois não compete ao Estado, que há de observar estrita neutralidade nesse domínio, exercer atividade de difusão de ideias ou de apoio a crenças religiosas, quaisquer que estas sejam. A análise comparativa entre o que estabelece a vigente Constituição de 88, artigo 210, parágrafo 1º, e o que prescrevia a Constituição de 46, artigo 168, inciso 5º, torna evidente o sentido de não confessionalidade acolhido pela lei fundamental que presentemente nos rege. Enquanto a Constituição de 46 autorizava que o ensino religioso na escola pública fosse, aspas, ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável, fecha aspas, reproduzindo no ponto o mesmo conteúdo constante da Carta Política de 34, o presente Estatuto Constitucional, afastando a possibilidade de regência e direcionamento do ensino religioso segundo a preferência confessional do aluno, limita-se a dispor, tout court, que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Em uma palavra, o postulado da separação entre igreja e Estado não permite que o poder público, tratando-se de escolas oficiais, culmine por assumir, caso se revelasse ilícito, reconhecer a possibilidade de ensino confessional, a condição de instrumento, ainda que indireto, de propagação de ideias religiosas ou de meio executivo no processo de formação religiosa de qualquer religião, de qualquer fé religiosa, dos alunos nas escolas públicas do ensino fundamental. É por isso que o conselheiro Vital Moreira, em declaração de voto que proferiu no Tribunal Constitucional Português, em julgamento consubstanciado no Acórdão 423 de 1987, de que foi relator o conselheiro Monteiro Diniz, advertiu com inteira procedência que o ensino de religião não constitui tarefa pública nem encargo da escola pública ou do Estado, concluindo, aspas, que os princípios da separação entre o Estado e as igrejas, o princípio da não confessionalidade do ensino público, da pluralidade e igualdade das igrejas e da liberdade religiosa individual formam um conjunto essencial do constitucionalismo democrático republicano reafirmado na Constituição da República Portuguesa de 76. Sustentou-se, senhora Presidente, na tribuna desta Corte, durante as sustentações orais, na palavra de um ilustre advogado que compôs e participou da Assembleia Nacional Constituinte, de que emanou a vigente lei fundamental do nosso país, que a intenção dos constituintes, conforme por ele expressamente salientado desta tribuna,
foi a de viabilizar o ensino religioso de conteúdo confessional, considerado o fato de que a deliberação que aprovou a referência a Deus no preâmbulo da Constituição resultou da votação favorável de, disse ele, 487 votos a 13, com 7 abstenções. É preciso advertir, no entanto, senhora presidente, que a mens legislatores, como todos nós sabemos, representa um fator secundário no processo hermenêutico, pois no processo hermenêutico o que se mostra relevante é a indagação em torno da mens legis, no caso, da mens constitutionis, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta objetivamente do texto da lei ou da Constituição. Ninguém ignora que a lei nada mais é do que a sua própria interpretação. A Constituição nada mais é do que a sua própria Constituição, consoante esta Suprema Corte tem proclamado, e eu menciono aqui precedente. Daí a procedente advertência do saudoso professor Geraldo Ataliba, advertência que fez em lapidar magistério, diz ele, em primeiro lugar, o jurista sabe que a eventual intenção do legislador nada vale ou não vale nada para a interpretação jurídica. A Constituição não é o que os constituintes quiseram fazer. A Constituição é muito mais do que isso. A Constituição é o que os constituintes fizeram. A lei é mais sábia que o legislador. Como pauta objetiva de comportamento, a lei é o que nela está escrito. E a Constituição é a lei das leis, é a lei máxima e suprema. Se um grupo maior ou menor de legisladores quis isto ou aquilo, é irrelevante para fins de interpretação jurídica. E conclui o professor Geraldo Ataliba, importa somente o que foi efetivamente feito, pela maioria que se traduziu, isso é importante, na redação final do texto, entendido sistematicamente, vale dizer, no seu conjunto, como um todo solidário e inscindível. O que o jurista investiga, portanto, é só a vontade da lei. Não lhe cabe, como dizia o saudoso ministro Aleomar Baleiro, psicanalizar a intenção do legislador. Essa não é função do Poder Judiciário e do intérprete. A lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre objetivamente do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que no texto pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma normativo, mens legis, e o que neste buscava instituir o seu autor, a mens legislatores, deve prevalecer a vontade objetiva da lei, a vontade objetiva da Constituição, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador. Esse entendimento que proclama a prevalência da vontade objetiva da lei sobre a intenção do legislador reflete-se em preciso magistério doutrinário. E eu menciono aqui a lição do professor português José de Oliveira Ascensão, de Carlos Maximiliano, que foi, não é, eminente ministro desta Corte Suprema, de Pontes de Miranda. Também decisões do Supremo Tribunal Federal, uma com particular destaque do saudoso ministro e presidente desta Corte de Minas Gerais, o ministro Orozimbo Nonato. O que vale verificar, disse o Supremo Tribunal pela palavra do ministro Orozimbo Nonato, é a mens legis e não a vontade, a mente do legislador, a mens legislatores, de que a lei se desprende para adquirir autonomia e conteúdo próprio. Vale apenas relativamente, porque interpretar a lei não é indagar a vontade subjetiva do legislador, disse esta Suprema Corte, sendo o significado real e objetivo da norma o que realmente deve preponderar. Eu apenas faço essa observação tendo em vista a sustentação oral do ilustre advogado ex-constituinte, que disse que a intenção inequívoca era dar sentido, conteúdo confessional ao ensino religioso na escola pública. Em seguida, senhora presidente,
Eu destaco a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito, a proteção das minorias, inclusive das minorias religiosas, analisada na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional. Faço referência, digamos, inclusive a precedentes desse Supremo Tribunal e concluo meu voto, senhora presidente. Disso tudo resulta, segundo penso, que em matéria confessional, o princípio da laicidade do Estado, matriz de que emana, entre outras prerrogativas essenciais, a liberdade religiosa, será efetivamente respeitado se, tratando-se de ensino religioso, este não tiver conteúdo confessional, interconfessional ou ecumênico, pois, nesse específico domínio, o aparelho estatal, para manter posição de estrita neutralidade axiológica, não poderá viabilizar, na escola pública, a administração de aulas que se refiram a algumas denominações religiosas. Sendo assim, senhora presidente, peço respeitosa vênia aos que pensam de forma diversa para acompanhar integralmente, inclusive quanto à tese de julgamento que formulou o brilhante e primoroso voto proferido pelo eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse sentido, é o meu voto, senhora presidente.